Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais uma live. Nos preparando aqui. Bom, deixa eu chamar aqui o meu convidado. Olá Felipe, Tudo bom? tudo bem? Me ouve bem? Te ouvo bem. Você me escuta bem? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Felipe, que legal. Você está falando da onde agora, Felipe? Eu tô em Paris. Eu moro aqui na França. Sim, que legal, que bom. São 7 Que horas, uma diferença de 4 horas no sim, horário. temos uma diferença aí, né? Muito boa, né? Nossa, e Paris é muito lindo, né? França, né? É muito linda, né? Eu Então, adoro morar aqui. Eu acho muito bonito. É um privilégio muito grande ter tido essa oportunidade de vir pra cá. legal. Eu já estive aí também, né? Como turista, né? E é uma cidade, é um país apaixonante, né? Porque todo ele, né? Para onde você vai, né? Tem toda uma questão de cultura, toda uma questão de arquitetura, né? Sim, é E completamente diferente, né? A Europa em geral. Tem uma sim, sim. arquitetura mais medieval e tudo mais. Eu gosto bastante. E até isso é uma das perguntas que eu vou fazer para você hoje, né? Por que que você não responde agora, não vai Tá. responder logo mais, mas o porquê que você escolheu aí, né? As universidades de onde você estudou, enfim, isso é algo que a gente vai querer entender um pouquinho melhor. O pessoal já está entrando na live Aham. e a gente já foi até engatando essa conversa aí, né? Para a gente poder, né, ir aquecendo essa live. Pessoal, você que tá entrando agora, começou aí a participar dessa live, está vindo pela Triwi, né? Então estamos aqui com o nosso convidado, Felipe Lauar, engenheiro de sistemas, especialista em inteligência artificial. Felipe, muito bem-vindo para a nossa live. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de ter participado aí dessa live. Acho que a gente tem o nosso tema, né, que é como a inteligência artificial pode impactar a comunicação e a tecnologia. Ele é um tema muito abrangente, né? Quando a gente vai falar de inteligência artificial, são muitos caminhos, né, que podem Sim. ser seguidos, né? Obrigado, Felipe. Olha, para você que está chegando, Felipe, ele tem siga o Instagram do Felipe, Felipe Lauar, o Exato. podcast, tem o É, eu Instagram dele tenho, também do podcast, né? O, eu o tenho um podcast. podcast sobre inteligência artificial. Eu faço ele em Legal. português e inglês também. Eu faço nas duas línguas. E aí eu ia te chamar para você apresentar, né? Tanto o seu Instagram quanto o seu podcast, que tem dois idiomas, né? É, Então, faça aí a sua apresentação aí para o público que está nos assistindo conhecer um pouquinho melhor de você. beleza. Então, meu nome é Felipe. Eu estou fazendo um duplo diploma aqui agora na França, né? No Brasil, eu estudava engenharia de sistemas na UFMG, lá de Federal de Minas Gerais. E daí eu vim fazer esse duplo diploma aqui na França, na Telecom Paris. E daí eu estou fazendo agora um triplo diploma com a Sorbonne, Universidade Sorbonne, né? Que é bem conhecida também. E daí eu estudo inteligência artificial, trabalho com isso já tem uns 4 anos mais ou menos. Eu decidi começar a fazer esse podcast aqui na França porque eu comecei a ver que assim eu estava acumulando muito conhecimento e eu gosto muito de inteligência artificial, eu gosto de estudar, eu gosto de falar sobre. Então, em vez de ficar só falando com os meus amigos e discutindo isso com meus amigos, por que eu não poderia passar isso para uma audiência maior, né? E daí, com o podcast, eu consigo não só falar para os meus amigos, mas falar para pessoas do mundo inteiro, né? Tem gente do mundo inteiro que me escuta, principalmente porque eu faço nas duas línguas. E aí eu comecei fazendo em português, e o pessoal que estudava comigo na França falou assim, não, você tem que fazer isso em francês também para a gente conseguir entender. Só que tinha É, gente que não falava francês, no caso. Tem muita gente aqui na França, inclusive, que não fala francês. Fala só inglês. Aí eu decidi fazer em inglês, em vez de fazer em francês. E também porque eu consigo atingir muito mais gente, né? Às vezes eu faço entrevista com pessoas que não falam francês, né? Eu fiz entrevista com um cara lá de Oxford. Se fosse em francês, eu não conseguiria fazer com ele. E daí, quando eu faço esses episódios com pessoas que não falam uma das duas línguas, eu gravo o episódio na língua da pessoa, né, no inglês, se for o caso, e depois eu traduzo para português, fazendo assim uma coisa mais dinâmica, como se fosse eu conversando comigo mesmo e tudo mais, sim. falando de como foi a entrevista.
E aí a motivação é basicamente ajudar as pessoas mesmo e poder falar sobre inteligência artificial de um jeito mais simples, para que as pessoas não tenham medo da área e consigam entender um pouco mais sobre. Não, e espetacular. Assim, a questão, né, do podcast em português e inglês, né, é muito legal, porque o inglês, né, é uma língua que você vai ter mais flexibilidade aí, né, mais pessoas aí vão conseguir, você vai conseguir conversar com mais pessoas, né, e muito legal também você favorecer, né, nós brasileiros com um podcast também com excelente conteúdo. E você falou isso, né, de ser uma linguagem mais simples, e eu escutei o teu podcast, vários episódios deles, e realmente, né, parece que, pô, legal, eu também posso trabalhar com isso, né? Acho que é uma coisa que se conecta as pessoas, né? E estimula bastante, né? Inclusive, tem até uma pergunta de que a gente vai fazer para você mais para frente, é justamente sobre isso, né? Pessoas interessadas em entrar por uma pergunta que a gente recebeu para a nossa caixinha de perguntas, né? Quando a gente divulgou a live, pessoas interessadas em como começar, né? E Felipe, muito legal, assim, o tema de inteligência artificial, ele tem algumas ramificações aí, né, que a gente, né, que podem ser trabalhados. Um profissional de inteligência artificial, ele pode ir trabalhar em vários segmentos do mercado, né, em várias empresas. E aí, até você comenta isso, né, que é no seu LinkedIn, que é como você comenta que seu objetivo é resolver problemas do mundo real usando a inteligência artificial. Sim. E aí, como que podem... Você tem exemplos para dar de como problemas do mundo real hoje podem ser resolvidos com a inteligência artificial? Então, eu posso começar falando do meu principal projeto que eu já participei, que é um projeto de detecção de fraude na Bolsa Brasileira. Então, basicamente, o que eu fiz é eu criei um algoritmo de inteligência artificial que consegue detectar fraudes de insider trading na Bolsa Brasileira. Então, isso é resolver um problema real que não seria resolvível ou com um resultado muito pior sem inteligência artificial. E isso daí é só uma coisa que eu trabalhei, mas tem, por exemplo, outras várias coisas. Por exemplo, o Facebook ele não existiria do jeito que ele é sem inteligência artificial. O Google ele não seria absolutamente nada sem inteligência artificial. Entendeu? YouTube, todas as plataformas de Tudo redes isso sociais. é basicamente, sim, todas essas plataformas hoje em dia, elas são basicamente um aglomerado de algoritmos funcionando um do lado do outro. Então, o sistema de recomendação e tudo mais, isso é tudo inteligência artificial e, poxa, sem isso, não sei nem como que ia funcionar o Google, o Facebook, o YouTube. Legal. E realmente. Então, hoje, empresas, elas podem se beneficiar disso, porque eu faço uma pergunta. A gente tem visto aplicações de inteligência artificial, principalmente sendo utilizadas em transações financeiras, como você falou da questão da bolsa, né? Em abertura de contas, né, por exemplo. Então, hoje a gente tem aplicações de inteligência para analisar, detectar fraudes em abertura de contas, detectar fraudes em documentos, né? Mas parece muito restrito a esses segmentos. Como você tem visto a utilização de inteligência artificial em outros segmentos? Tipo, tem visto empresas que não trabalham com movimentação financeira, que não são bancos, não são empresas na área de investimento, que podem se beneficiar? Então, por exemplo, se a gente pensa no agronegócio, que não tem, teoricamente, nada a ver com coisas ultra tecnológicas. Por exemplo, para você fazer a análise do solo, você pode usar a inteligência artificial. Porque a questão às vezes a gente pensa em inteligência artificial, por exemplo, no carro autônomo ou no Google. Mas isso daí são aplicações ultra tecnológicas com algoritmos ultra complexos de inteligência artificial. A gente consegue fazer uma análise nos dados e, a partir dessa análise nos dados, conseguir rodar um modelozinho para ajudar a gente, que seria algo muito menor, mas que também funciona usando inteligência artificial. Então, você pega esse exemplo de análise do solo. Você tem vários dados sobre a análise do solo. Por que em vez de você, na aleatoriedade, escolher o que você vai plantar, você não cria um algoritmo de inteligência artificial para maximizar o retorno da plantação nesse solo que você tem? Entendeu? Você consegue, por exemplo, ter um algoritmo, por exemplo, previsão do tempo. Previsão do tempo é inteligência artificial. E isso daí é aplicado a 1 milhão de coisas. Por exemplo, os aeroportos, eles usam previsão do tempo, isso tem algoritmo de inteligência artificial. Mas também a pessoa no campo, ela pode usar isso de inteligência artificial, entendeu? Então, eu acho que, assim, qualquer setor que você me falar, provavelmente eu vou conseguir achar algum exemplo, não só dessas empresas de high-tech, entendeu? Tem bastante coisa. Se você quiser, você pode ir perguntando um setor específico, eu vou lá e tento achar uma aplicação. Legal. Você comentou do agro, né? Dessa questão do... como é que a gente
né, poderia imaginar que algum dia a gente poderia ter inteligência artificial aplicada, né, no agronegócio. E realmente, né, você tem essa questão do estudo do solo, você tem a questão do estudo da melhor semente que pode ser aplicada para aquele solo, né? Então, tem esses pontos. A gente vê muito também inteligência artificial até em escritórios, por exemplo, escritórios de advocacia, né? Você já tem softwares que trabalham para isso, né? Você tem softwares já que trabalham, por exemplo, ajudando o advogado a desenvolver ali um documento, a montar ali alguma petição, enfim. A gente tem visto isso, a inteligência artificial sendo aplicada em várias tecnologias, até, por exemplo, telefone. Existe uma ferramenta, né, que a gente utiliza bastante aqui dentro com nossos clientes, que é uma ferramenta que ela faz um estudo das ligações que ocorrem por um determinado número, né? E a partir disso ela consegue identificar se são oportunidades, se são, por exemplo, falas do usuário, falas do operador, tudo com base em inteligência artificial e consegue até traçar pontuações específicas, né? Então, quando a gente para olhar, muito das ferramentas que a gente utiliza ou que a gente conhece, tem uma inteligência artificial trabalhando muito, né? Por exemplo, você falou a questão das redes sociais, né? Sempre se fala muito, né? O algoritmo, quem trabalha com Facebook, com Instagram, né? Algumas pessoas morrem de medo, né? O algoritmo do Facebook mudou. Ele muda, né? Todo, né? Tem lá engenheiros como você estudando e fazendo com que os algoritmos melhorem, né? E realmente é isso, né? A gente vê muito a questão eles apresentam conteúdos pra gente que tem total, né, sinergia com o que a gente tem interesse, né? São sistemas de recomendação, né? Eu tenho um Pois é. episódio muito interessante, eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, que é como funciona o sistema de recomendação do Facebook, por exemplo, né? Porque e como funciona? Então, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma clusterização das pessoas, ou seja, você vai segmentar as pessoas pelos gostos delas. E daí isso é muito interessante porque o Facebook ele consegue saber mais de você, o Google também, do que você mesmo. Por quê? Porque muitas coisas a gente sabe que a gente gosta, mas a gente não sabe por que a gente gosta. Então é mais... A gente não consegue explicar o porquê, mas a gente gosta. A diferença é que o fato deles terem todos os nossos dados e o algoritmo chegar numa conclusão de que a gente gosta disso, ele tem uma explicação por trás. E daí tem uma coisa também que é muito interessante, que a gente não leva muito em consideração, que é o fato de que, a partir do momento que eles têm vários dados de todas as pessoas do mundo, o Facebook tem mais de 3,5 bilhões de usuários ativos. Então, ele consegue não só saber o que você gosta, mas inferir o que você gosta e ainda não sabe ainda, baseado nas pessoas que têm os mesmos gostos que você. Então, imagina que nós dois gostamos de esporte, nós dois gostamos de vida saudável, a gente gosta de assistir filme de esporte. E você gosta de assistir filme de terror, mas eu nunca assisti um filme de terror. A probabilidade de eu também gostar de assistir um filme de terror é altíssima, porque a gente dá um match em quase tudo. Só que a gente nunca saberia disso, porque a gente não se encontra, a gente não se conhece. Entendeu? Eu estou na França, você está no Brasil. E não necessariamente importa o fato de eu ser brasileiro, você também poderia ser um francês. Mas o fato da gente gostar das mesmas coisas e ter uma nova coisa que você gosta e eu não conheço, a probabilidade de eu gostar também é muito alta. Então isso é algo muito interessante que o Facebook faz e é basicamente o jeito que eles ganham dinheiro, né? Eles fazem lá quase 100 bilhões de dólares por ano sem que você pague um centavo para ele. Então são as empresas que pagam esse dinheiro para o Facebook para ele te fazer a propaganda para você da forma mais assertiva possível. E é assim que eles fazem, um dos jeitos de fazer propaganda, né? Com certeza. E você vê, e é isso, né? Eles usam toda essa inteligência, né? Teve um documentário do Netflix que falou mais ou menos sobre isso, né? Mostrando, né? Fazendo uma simulação de como seria isso, né? É bem interessante. E aí você falou que eles dividem em clusters, né? Que eles dividem o público ali com base nesses interesses, que é como o marketing tradicional faz, né? Só que eles conseguem fazer isso para bilhões de pessoas no mundo todo de uma forma muito mais rápida, né? De uma forma dinâmica, né? Imagina que se tivesse que pensar uma forma manual como resolver tudo isso, né? Seria impossível, né? Você consegue fazer para uma pessoa, mas isso não é escalável, né? Isso não é escalável. E realmente essas ferramentas de publicidade que o Facebook ele nos entrega, né, para nós, profissionais de marketing, elas são muito boas, né? Porque a gente realmente consegue atingir o público, né? Então ele consegue ver essa questão de similaridade, né? E você falou, né? Pode ser que eu ainda não conheça
aquele assunto, mas se quando ele me apresenta, eu falo, poxa, legal, né? Eu posso me aproveitar muito bem disso, né? E a gente vê isso aplicando, seja um Airbnb, seja um Uber, seja um Waze, né? Que ele começa a ver ali comportamentos, né? Quando a gente para analisar esses aplicativos de uma forma diferente, a gente começa a perceber o quanto que tem ali de inteligência sendo aplicada e quanto que ele está nos recomendando coisas que a gente fala, pô, peraí, né? Tem alguma coisa por trás ali funcionando, né? Luan Franco mandou um boa tarde a todos. Boa tarde, Luan. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com uma live com o Felipe Lauá, né, falando sobre inteligência artificial, como ele pode, né, impactar a comunicação e tecnologia. Isso é muito legal. Então, você que está chegando agora, assista aí a nossa live, porque a gente tem alguns temas muito interessantes para falar sobre inteligência artificial. O Felipe, vi que você está estudando na Telecom, me corrija se eu estiver errado, né, na Telecom Paris, na Universidade de Sorbonne, né, ambas na França. O Brasil está muito atrás quando a gente vai falar de inteligência artificial. Cara, se você pensar, assim, essa é uma boa pergunta, porque as empresas estão muito atrasadas, mas as maiores empresas, eu digo assim, as empresas de tecnologia do Brasil não. Então, se você pensar, por exemplo, um Nubank da vida, uma Loft da vida, um Quinto Andar, são essas startups que já nasceram no mundo digital, a XP, por exemplo, não está nada atrasado, está muito adiantado até em algumas coisas. Mas se você pensar nas grandes empresas brasileiras, essas daí não estão atrasadas, estão anos-luz atrasadas, entendeu? E não é nem questão de não estar usando inteligência artificial, não está usando técnicas básicas de armazenamento seguro de dados, entendeu? E daí, se você pensa um pouco mais ligado às universidades, para fazer uma comparação entre as universidades brasileiras e as universidades francesas, eu acho que antes de falar de inteligência artificial, tem que falar de programação. Porque eu dou aula de programação aqui na França, principalmente de ciência de dados e inteligência artificial, e eu vejo gente de economia estudando ciência de dados, eu vejo gente de medicina estudando programação no primeiro período, eu vejo gente na escola, a pessoa que nem entrou na faculdade ainda, estudando programação. E no Brasil, a gente na escola ainda está focado em Enem, que é aprender aquelas coisas super antiquadas, né? E não coisas úteis. Quando a gente está falando de universidade, você vê só cursos de engenharia e cursos ligados à programação, que estudam programação. Então, nesse caso, eu acho que o Brasil está muito atrás. Mas se você for pegar os professores que a gente tem no Brasil da área de computação, eles não estão absolutamente nada atrás. Eles são muito bons. Eu tive professores excelentes no Brasil. E o nível de programadores brasileiros também é muito alto. Eu tô aqui, eu já arrumei emprego para amigo meu no Brasil, agora tem outros amigos meus fazendo entrevista para trabalhar remoto. Inclusive, isso vai ser uma dificuldade que o Brasil vai ter. Porque o fato da gente estar atrasado, e mesmo a gente estando atrasado, a gente ainda precisa de muito profissional de tecnologia, ainda vai precisar mais ainda. E com a possibilidade de trabalho remoto na Europa, nos Estados Unidos, ganhando absurdamente mais, né? Eles não conseguem fazer um salário parecido com o que se paga aqui trabalhando remoto no Brasil, né? Então, eu acho que isso é uma dificuldade que o Brasil vai ter no curto e principalmente no médio prazo, quando as pessoas virem o quão forte é o programador brasileiro e o quão bem visto ele é aqui na Europa. Então, Muito, né? eu acho que a gente vai ter que... E assim, eu quero voltar pro Brasil e ajudar o Brasil, assim, sabe? Porque depois que você vem para cá, você vê os problemas que a gente tem aí, que assim, às vezes são tão fáceis de resolver, sabe? É só colocar programação obrigatória nas escolas, ou você pega outros cursos e bota uma linguagem de programação simples para as pessoas aprenderem. Sim, são coisas simples que dá para fazer que já mudaria muito o rumo do país, assim, por um todo, sabe? Sim, era legal. Você tocou em dois temas, né? Que um são dos profissionais, né? No Brasil, de tecnologia, que são muito bem aceitos no mundo todo, né? Na Europa. E realmente isso, né? A gente tem uma saída de profissionais de tecnologia para ir trabalhar em empresas europeias, e trabalhar na Europa, né? Muito forte, porque realmente, né? Os profissionais são muito requisitados. E de forma geral, eu acho que os profissionais de tecnologia do Brasil eles são muito bons, né? Eu conheço muitos. A gente tem clientes na área de tecnologia com soluções incríveis. Eu conheço profissionais de tecnologia com também, né, profissionais assim incríveis, né, um nível de inteligência absurdo. E aí você falou também que os professores no Brasil são muito bons realmente, né? Porque você tem esses profissionais no mercado, você tem essa galera aqui no Brasil. As empresas
são muito avançadas, né? Você deu exemplo aí de empresas extremamente avançadas em tecnologia, mas eu acho que está faltando justamente esse ponto, né, da formação, que seria o segundo ponto, né, de ensinar isso nas escolas, né? Até porque a maioria o sistema de ensino no Brasil e a maioria das escolas públicas e particulares, elas são defasadas com esse assunto de tecnologia, né? A gente ainda tem, a gente não tem ensinos como esse, né, de programação, de tecnologia. A gente ainda tem aulas sendo dadas que, é claro, é uma base muito importante, mas não está incentivando as pessoas os alunos saírem da escola e falar, eu quero trabalhar com inteligência artificial, eu quero trabalhar com programação, com desenvolvimento. Isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa que é mais ligada com tecnologia, que é mais ligada, né, porque já tem acesso à tecnologia, consegue ir para esse caminho, né? Mas porque a escola não incentiva isso, né? Não. A escola nunca me incentivou a trabalhar com marketing, né? A escola nunca me incentivou assim, marketing é muito ligado com tecnologia também, né? A gente usa muitas ferramentas. Mas a escola nunca me ensinou isso, né? Eu aprendi muito isso, assim, com internet, porque, né, lá em casa a gente sempre teve computadores, né? Eu tive essa facilidade, essa tecnologia. Eu tenho um irmão que é engenheiro de sistemas também, e por estar nesse meio, né, eu acabei indo para esse caminho de tecnologia barra marketing. Mas são poucos os estudantes que saem das escolas falando, né, eu vou fazer uma faculdade em relação à tecnologia. Mas é uma coisa interessante que o ponto de corte está aumentando muito para as áreas de tecnologia. Principalmente porque o salário, ninguém fica desempregado, é impossível ficar desempregado na área de tecnologia. Segundo que o salário é mais, claro, é menor do que medicina, né? Porque medicina no Brasil é muito bem pago, mas comparando com qualquer outra área é muito melhor pago. E você consegue achar um emprego durante a faculdade ou depois de formado, você fica desempregado só se você quiser. E você pode trabalhar fora também, trabalhar remoto, é uma possibilidade. Legal. E seguindo essa parte de estudo, até uma pergunta que fizeram pra gente, né, quando a gente abriu a nossa caixinha lá de perguntas, por onde eu devo começar meus estudos para ser um profissional de inteligência artificial? Então, eu acho que para começar você tem que aprender a programar, porque assim, eu posso falar várias coisas que você pode fazer, mas se você não souber programar, não vai ter como. Então a primeira coisa é realmente aprender a programar. Depois que você aprender a programar, o que eu aconselho fazer é começar na ciência de dados, em geral, assim, na análise de dados e tudo mais. E assim, eu aconselho a fazer uma faculdade de engenharia ou de computação. Porque se você quiser entrar na parte de inteligência artificial mesmo, nos algoritmos, ser um expert nisso, você precisa entender muito de matemática, muito de estatística, né? Porque no meu podcast eu tento fazer as coisas de um jeito simples para as pessoas se interessarem e começarem. Mas depois, se você quiser ficar expert nisso, você tem que estudar muita matemática, muita estatística e saber programar bem. Então, para começar, aprende a programar, entra mais na parte de análise de dados e tudo mais, pega alguma área que te interessa, por exemplo, pega, sei lá, dados do coronavírus. O impacto do coronavírus baseado por estado. Então você vai ver lá, será que os estados do sul tiveram mais índice de contaminação que os estados do Nordeste ou os estados do Sudeste? E daí você vai fazendo essa análise manualmente para você ver se você gosta de mexer com dados. Porque a inteligência artificial ela funciona a partir dos dados. Depois que você faz essa parte de análise de dados e tudo mais, em vez de você fazer uma análise manual, você pode rodar um algoritmo para tentar prever alguma coisa. Então vamos lá, a gente estava fazendo uma análise. Será que o Sul teve mais incidência de casos que o Nordeste? Beleza. O que seria um algoritmo? Vamos tentar prever qual que é a incidência por estado, baseado em várias informações desse estado. Entendeu? Então esse é o começo e a partir disso você vai crescendo, né? Você vai para os algoritmos mais simples, depois você vai para algoritmos, né, de deep learning, que são o estado da arte para praticamente tudo. São algoritmos de redes neurais, são um pouco mais complexos. Mas para começar, eu acho que eu faria isso. Programação. Depois você vai começar a pegar uma base de dados para você aprender e tudo mais, nessas técnicas de análise de dados. E aí, a partir de um momento, você vai começar a usar a inteligência artificial para fazer algumas previsões nessa base de dados. E depois você vai estudando mais coisas mais complexas e tudo mais, e estudando a matemática e a estatística por trás do que você está fazendo. Eu acho que se você pegar para estudar só matemática e estatística, isso pode ser um pouco chato e desmotivante para as pessoas. Então eu gosto de fazer mais esse caminho de vai fazendo e vai aprendendo enquanto você faz, em vez de sair estudando as coisas para depois fazer. Legal. Então são 3 pontos importantes. Aprender a programar,
estudar ciência de dados, né, barra análise de dados, e ingressar numa faculdade de engenharia ou computação, né? Acho que você comentou, Eu acho estão que esses a dois pontos. faculdade ajuda muito, mas não é obrigatório, assim. Claro, você não vai esperar entrar numa UFMG da vida para poder aprender ciência de dados. Se você quiser aprender ciência de dados, inteligência artificial, tem vários cursos online, ou você consegue aprender você mesmo se você for muito, mas muito dedicado. Mas se não, você tem É. cursos online aí. A faculdade ajuda muito, isso que eu diria. E você falou dos cursos online, que era um ponto que eu ia entrar, né? Uma vez eu ouvi falar, né, que se não fosse o YouTube, a área de tecnologia não seria o que é hoje, porque eu quero até que você se concorde com essa afirmação, porque o YouTube é um canal onde se aprende muito, principalmente na área de tecnologia, né? Sim. Você tem O, muito tutorial lá dentro e é tudo de graça, né? Você consegue aprender a programar do zero até fazer redes neurais hipercomplexas só no YouTube. Só precisa saber procurar e seguir lá com foco fazendo as coisas. o estudo de um idioma, né, como o inglês, também seria importante, né, para esse desenvolvimento, né? Isso é uma coisa boa. Cara, é praticamente impossível. Impossível estudar programação ou inteligência artificial, principalmente, sem saber inglês. Então, eu acho que uma coisa muito importante é aprender inglês, e isso vai te abrir muitas portas, e você vai ter, sei lá, 90% da internet está em inglês. E programação, mais de 90% está em inglês. Por exemplo, quando eu escrevo meus artigos, artigo científico, está em inglês. Entendeu? Eu que passo para o podcast para fazer em português. Mas você acha que os pesquisadores eles fazem as mesmas coisas? Eles não fazem. E É, aí você tem o mundo inteiro que escreve em inglês, e só o Brasil que escreve em português, e Portugal também, alguns países da África. Então, assim, você tem conteúdo do mundo inteiro, né? Você tem muito indiano que produz conteúdo, até muito chinês que produz conteúdo. A maioria dos chineses produz em chinês, mas às vezes tem em inglês também. Então, sim, é muito bom você ter tocado nesse ponto, porque inglês é extremamente importante. legal. E aí tem YouTube, tem uma série de plataformas de cursos online também que Tem Duolingo também em inglês. isso, para aprender inglês, né? E para aprender programação, né? Também uma série de plataformas de curso online para você aprender programação e que com cursos, né? Também bem baratos, né? E faz essas promoções de Black Friday, né? Eu falei numa live recente, que era até perto da Black Friday, né? Que eu falei assim, olha, é como você aproveitar, né, uma Black Friday para você aprender mais, né? Então vá atrás de promoções de livros, vá atrás de promoções de cursos, né? Eu comprei na Black Friday cursos, né, na Domesticar, estavam super em promoção. Cursos que custavam 200, 300, estavam lá por 50, né, R$ 35. Então, aproveite, né, essas promoções para poder estudar. E tá ali, estou fazendo os cursos por R$ 35, assim, tô muito bom, né? É, Bom, Você então tem esse é um programação, eu posso até indicar alguns. Você tem aí a Udemy, dica. você tem a Alura, que é Udemy. brasileira, que é muito boa também. A Alura, você tem, né, curso de todas as áreas de programação. Você tem a Udemy, você tem Coursera. Que eu acho que, se eu não me engano, no Coursera você faz os cursos de graça e você paga só para receber o certificado. E, por exemplo, o professor de Machine Learning do Coursera é o Andrew Ng, que é o cara mais famoso em inteligência artificial no mundo, praticamente. E você pode ter aula com ele em vez de precisar de ir lá para Stanford para ter aula com o cara. Então, assim, a E internet está por preço, proporcionando coisa. tá vendo, né? Não, é de E de graça. graça, de Coursera é de graça, né? graça. Você paga só se você quiser o certificado. Eu nunca pagaria. O que importa é o Tá vendo? conhecimento, não é o certificado. Sim, sim, sim. Olha só, então você falou de Udemy, a Luri, que é brasileira, Alura. a, Alura. a Lura, perdão, a Lura, que é brasileira, e a Coursera e o YouTube, né? Então, plataformas de graça, né, para você estudar ou que tem cursos com valores bem acessíveis, né? Isso é muito bom. Então são sites legais, aí vamos deixar aí pro pessoal, pro pessoal depois procure, né, esses sites. Outro ponto, né? O Fórum Econômico Mundial aponta que nos próximos anos mais de 7 milhões de empregos deixarão de existir no mundo. No lugar de atividades repetitivas, as pessoas, os profissionais serão cada vez mais envolvidas em funções intelectuais. Como as pessoas podem se adaptar a essas mudanças que vão ocorrer? Até falam, né? Vão ter profissões no mundo que vão acabar, né? Tem profissões no mundo que vão deixar de existir.
A gente vê isso, máquinas substituindo profissionais, mas você também vê cada vez mais o mercado requisitando profissionais de tecnologia. Então, como que hoje as pessoas podem se adaptar a essas mudanças? Então, eu acho que principalmente aprender a programar, sabe? Eu falo isso para todo mundo e para todas as áreas, porque programar não é você ser o maior desenvolvedor do mundo, mas é você saber automatizar tarefas que você faz manualmente, entendeu? Então, você saber um Excel já te facilita muito a vida. Imagina se você conseguisse automatizar as coisas que você faz no Excel, ou ainda coisas mais do que isso. Imagina que você tem, sei lá, uma base de dados e você precisa fazer essa análise. Quantas pessoas saberiam fazer essa análise, entendeu? O Excel ele é muito limitado. Então, acho que aprender programação para se ajudar e principalmente para entender como que você está relacionando com o mundo. Porque hoje a gente se relaciona com o algoritmo o tempo todo, sabe? Então, primeiro entender o que está fazendo e tudo mais, entender por que as coisas acontecem desse jeito, eu acho que é muito interessante. Então, acho que para as pessoas se prepararem para essas mudanças, acho que é inevitável aprender programação. E, infelizmente, é inevitável que algumas pessoas talvez sejam muito velhas para isso. Você não vai querer que um cara de 60 anos se recoloque no mercado aprendendo programação, sabe? O cara está quase aposentando. Então, eu acho que, infelizmente, algumas pessoas realmente vão ficar sem emprego mesmo. E as outras pessoas que forem mais safas, talvez, elas vão aprender programação e vão se reinventar nesse novo mundo, que é o mundo dos algoritmos e o mundo que programação resolve tudo, entendeu? Tudo online e tudo mais. Então, acho que, sim, a programação é o caminho para a gente passar por isso. Tudo é tecnologia, né? E muitos não sabem, mas quem tem um Alexa, um Google Home, né? Enfim, tem uma tecnologia dessas em casa, tem um dispositivo altamente inteligente, né, dentro de casa, né? Um dispositivo baseado também em inteligência artificial, né? Baseado em comportamento, né? É, como você vê também essa questão da inteligência artificial e essa tecnologia cada vez mais presente dentro da casa das pessoas? Essa questão de casas inteligentes, né, Alexa e tudo mais. Isso vai ficar cada vez mais comum. Primeiro, porque está ficando mais barato esse tipo de dispositivo, né? E segundo, que é uma coisa que as pessoas não pensam, mas a Alexa, ela dá dinheiro mesmo se você vender ela abaixo do que ela te custa. Por quê? Porque ela está coletando seus dados. E o que a Amazon quer é seus dados. Porque ela vai saber o que te oferecer para vender, ela vai saber tudo sobre você, entendeu? Então, esses dispositivos, eles estão ficando cada vez mais baratos, cada vez mais poderosos, porque os algoritmos estão melhores, cada vez mais conectados, né? Quando a gente tiver 5G, essa parte de IoT, né, que é a internet das coisas, ela vai ficar muito mais fácil, porque vai ficar muito mais fácil dos componentes, né, de diferentes componentes conectarem entre si, conversarem entre si com a latência mais baixa e tudo mais. Então, isso vai cada vez aumentar e o aumento não é linear, é um aumento exponencial. Porque a partir do momento que a Alexa, que a Amazon, por exemplo, cria um novo algoritmo, as funcionalidades da Alexa elas não aumentam porque elas explodem. Porque esses algoritmos são muito poderosos e um algoritmo ou outro consegue resolver problemas e destravar aplicações que a gente não poderia fazer antes. Como exemplo, tipo, a aplicação de entender o que a gente fala. 10 anos atrás, a gente não tinha algoritmo para isso. Entendeu? Hoje a gente tem. Então, 10 anos atrás, a Alexa não era possível. Ou era possível, mas muito ruim. Entendeu? Hoje em dia, esses algoritmos são muito mais poderosos e a Alexa é possível. Posso te dar um outro exemplo de algoritmo ligado a entendimento e fala, que vai possibilitar alguma coisa no futuro, que é o chatbot chegou 5 anos atrás, mais ou menos. Todo mundo achou que ia ser uma revolução, mas o chatbot acabou. Ninguém mais fala disso e tudo mais. Por quê? Porque o chatbot ele não usa realmente inteligência artificial. O chatbot que a galera tem nas empresas é basicamente um hard code que a galera programa uma árvore de possibilidades para, baseado na pergunta, dar uma resposta. E se essa pergunta não está na árvore de possibilidades, joga para um humano. Isso não é inteligência artificial, por isso que não pegou. Mas agora... Nossa, até que enfim alguém entende esse ponto, né? Porque é um Não, ponto que eu não é falo inteligência muito. artificial. O chatbot não é inteligência artificial. Não era, né? Mas agora a gente já está conseguindo coisas mais entendíveis. Porque realmente é muito difícil ter um chatbot, sabe? A possibilidade de respostas e realmente resolver o problema da pessoa são tarefas muito difíceis. Mas de uns 3, 4 anos para cá, a gente já está tendo algoritmos muito mais poderosos. Só que aí tem uma questão também. O chatbot tem que valer a pena financeiramente. Porque os algoritmos são tão poderosos, mas eles também são bastante caros.
de usar, entendeu? Você fazer uma previsão de algum algoritmo muito, muito poderoso, às vezes é mais caro do que ele vai retornar para você. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter algoritmos mais poderosos e mais baratos de serem usados também. E isso vai destravar aplicações como o chatbot. Tem uma aplicação também que vai acabar com muito emprego, que é atendente de telemarketing. Imagina se você consegue ter um chatbot, você consegue transformar ele para um telemarketing. E daí você consegue fazer essa conversa e vendas e conversão em telemarketing usando inteligência artificial. E daí, não para essa aplicação de telemarketing, não é só você ter um algoritmo que consegue conversar, mas também fazer uma modulação de voz que pareça um humano. Isso também já está sendo possível, a gente já está com algoritmos muito bons. Eu imagino que em 1, 2 anos a gente vai ter algoritmos perfeitos que conseguem modular diferentes vozes. Não tem uma voz mecânica ou tem uma voz única, entendeu? Então são aplicações que vão ser destravadas com o tempo. E daí depois que a gente tem os algoritmos para funcionar nisso, a gente vai, depois de um pouco de tempo, né? Porque tipo, uma coisa é ter o algoritmo, outra coisa é aplicar ele em escala. E daí, tipo, 5 anos eu imagino que a gente já vai ter atendente de telemarketing 100% inteligência artificial. A Alexa, se eu não me engano, a voz dela é uma voz modulada, é uma voz de. Não é uma voz verdadeira, né? É uma voz baseada em Não, tecnologia. Alexa, Né? então, como que funciona? Esses algoritmos eles são treinados na voz humana. E daí existe uma pessoa que é a voz da Alexa. Então a Alexa foi treinada na voz dessa pessoa. Só que essa pessoa não falou todas as palavras que a Alexa fala. Então a partir do momento que o algoritmo da Alexa entendeu a modular a voz dessa pessoa, ela consegue pronunciar qualquer palavra usando essa voz. Entendeu? Mas Legal. existe uma pessoa por trás. Legal. Alexa, a gente tem a Alexa aqui em casa, né? E tem uma que a gente coloca no quarto da nossa filha, né? Pra gente poder pedir música, né? Tocar musiquinha ali. E o mais legal, esses dias eu falei baixinho com a Alexa para ela abrir ali um aplicativo de ruído branco, né? E aí o mais engraçado é que eu falei baixinho com a Alexa e ela me respondeu baixinho. Eu achei isso incrível. Do tipo, eu falei assim, eu falei, Alexa, falei bem baixinho assim, né? Abrir ruído branco. E ela não tinha entendido o que eu falei. Aí ela, em vez de ela falar naquele tom que ela falou assim, eu não entendi. Ela falou bem baixinho mesmo, sabe? Tipo, eu falei assim, caraca, né? Que engraçado. E é uma coisa simples que talvez precisa ali ter uma inteligência de profissionais por trás para entender esse ponto, né? Porque se alguém está falando baixinho com um dispositivo, algum motivo tem, né? E ela me respondeu baixinho, né? E aí depois eu testei na outra que a gente tem e eu falei baixinho com ela também, e eu falei errado, e ela respondeu também baixinho o som, né? E ela respondeu baixinho o som. Bom, esses dispositivos, eles podem até ser ainda muito mais inteligentes do que a gente imagina. Por exemplo, que é uma coisa que eu sinto falta muito aqui no Brasil, que é essa recomendação de produtos recorrentes ou algum produto que você compra. Por exemplo, se você compra cápsulas de café online, eu não recebo uma recomendação do tipo, olha, está na hora de você comprar mais, né? A Amazon tem a questão da compra recorrente, né, que você programa ali para você receber tantas unidades em tal período, mas eu acho que ainda falta muito isso do tipo, se você compra um sabão em pó, um sabão líquido, entendendo como que é essa utilização da pessoa, por que não receber um alerta do tipo, olha, suas cápsulas de café já estão acabando, que tal você comprar mais? Ou do tipo, será que já não está na hora? Eu sinto bastante falta disso, dessa inteligência, de tipo, ela me alertando o que eu poderia fazer a mais, né? E eu acho que ainda tem esse caminho para ser desenvolvido bastante. A Alexa no Brasil, até na questão de desenvolvimento de aplicativos, ainda está muito iniciante, diferente do que acontece fora, né? Não sei se na Europa você já pode adicionar produtos na Alexa, você já pode pedir uma pizza na Alexa, por exemplo, aí. Então, eu não tenho Alexa, então eu não sei exatamente como funciona. Sim. Mas é até engraçado saber que não existe essa conexão, né? Porque é uma coisa que faz muito sentido, né? Porque, assim, como que funciona por trás da Alexa? Você faz o comando de voz e tudo mais, tem toda a inteligência artificial para entender o que você está falando e traduzir isso para texto. E depois que ela entendeu o que é, ela vai, por exemplo, chamar a API do iFood. Então, depois que ela entendeu que você quer pedir no iFood, ela tem que conversar com o iFood. Se o iFood não tem essa conversa com a Alexa, não tem como fazer esse pedido. Por isso que toda a Alexa é integrada com a Amazon.
porque a Alexa é da Amazon, entendeu? Então essa conversa é muito mais fácil. Então, se você quiser chamar um Uber pela Alexa, a Uber tem que estar conectada com a Alexa, entendeu? Então, assim, eu não Sim, sei exatamente como funciona no Brasil, ou nos Estados Unidos, sim. ou na Europa, essa conexão, mas é assim que funciona. Nos Estados Unidos você pode pedir uma pizza pela Alexa, né? Você pede uma pizza, ela vai perguntar, ela vai te indicar um local, você pode pedir por um local X, enfim, mas aqui no Brasil ainda não tem isso disponível, né? Entendi. Então, eu acho que ainda tem aqui uma deficiência muito grande para essas tecnologias serem aplicadas. É por isso que muitas pessoas acabam utilizando, por exemplo, esses dispositivos baseados como se fosse nos Estados Unidos, para poder ter mais funções que aqui ainda não tem. Por exemplo, barulho de janela quebrando ou choro de bebê. Nos Estados Unidos, por exemplo, choro de bebê, ele te notifica, né, no teu celular. Ou, por exemplo, barulho de janela quebrando, eles te mandam um alerta no teu celular, por exemplo. Né? Aqui Então, ainda tem não que tem. usar a Alexa na função em inglês para ter É, essas você, oportunidades. você ativa ela como se estivesse sendo uma Alexa usada nos Estados Unidos, não ativa ela no Brasil. Ah, Então entendi. tem muita gente no. Tem pessoal no YouTube ensinando isso, né? Que tem mais funções lá fora do que funções aqui. Com Justamente certeza. essa. Então, um bebê chorou. Você, por exemplo, eu tenho uma Alexa no quarto da minha filha. Se ela chorar, eu posso receber uma notificação no meu aplicativo dizendo: olha, o bebê está chorando. Né? Ou, por exemplo, o pessoal usa para segurança de casa. Se escuta um barulho de janela quebrando ou um barulho na casa, se você estiver viajando, ela te manda um alerta e ela pode fazer toda aquela questão de automação, tipo ligar luzes, ligar um som, ligar uma música para poder espantar ali o invasor, né? Entendi. Mas, Interessante. e aí, assim, só que a gente tá falando de Alexa, a gente tá falando de uma tecnologia muito, né, forte, mas as empresas também podem utilizar disso, né? E a gente acaba achando que, será que se eu sou uma empresa, eu preciso desenvolver, eu tenho uma ideia, eu preciso desenvolver uma solução, é muito caro começar a montar uma estrutura. Eu quero, por exemplo, desenvolver um aplicativo baseado em inteligência artificial. Eu vou precisar contratar programadores, eu vou precisar contratar os profissionais para isso. Você falou de contratações via home office, né? Então você já tem um custo inferior ali com um profissional no home office. Você tem muitos profissionais no mercado também sendo profissionais na área. Agora, empresas hoje qualquer empresa ela pode começar a iniciar uma área de tecnologia, uma área de inteligência artificial para um projeto de médio e longo prazo. Como é que funciona isso para as empresas que tiverem interesse em começar a desenvolver aplicações baseadas em inteligência artificial? Entendi. Então, o que acontece é que às vezes a gente acha que a gente tem que desenvolver do zero, sabe? Você precisa de um programador para codar lá a rede neural e tudo mais. Só que na verdade não é assim que funciona. Hoje em dia o que as empresas fazem é que elas usam esses provedores de nuvem, né, das clouds, da AWS, da Google Cloud, também a Azure da Microsoft. E lá você já tem soluções prontas que você só precisa de plugar na sua solução. Imagina que você, vamos supor, você é uma empresa de estacionamento e você quer começar a usar a inteligência artificial para fazer contagem de veículos no seu estacionamento. Isso, teoricamente, assim, para quem é da área, quem é mais experiente, é tranquilo de fazer. Mas você vai pagar muito dinheiro para essa pessoa. E daí essa pessoa teria que achar um banco de dados de imagem para treinar o modelo, depois colocar lá. A verdade é, se você pega a Azure da Microsoft, por exemplo, ou qualquer uma das outras, né, a AWS da Amazon ou a Google Cloud da Google, ele já tem um algoritmo desses treinado, entendeu? E daí você não precisa de achar base de dados, você não precisa de fazer nada, você só pega o algoritmo deles e pluga na sua solução. E isso daí Incrível. aplica para qualquer outra coisa, sabe? Por exemplo, se você tem a sua própria base de dados, você vai colocar no sistema de gerenciamento de dados da Amazon, que é o S3 da Amazon, e a partir da sua base de dados, você vai usar o modelo de inteligência artificial deles, que é o SageMaker, e ele vai treinar um algoritmo para você sem você precisar de ter a mínima ideia do que está acontecendo por trás, e você já vai plugar isso na sua solução. Ou você consegue treinar você mesmo o seu algoritmo usando, né, a plataforma deles, mas assim é muito mais fácil do que parece. Entendeu? A gente fica na faculdade estudando os algoritmos, estudando como faz análise de dados e tudo mais, as coisas mais hardcore. Só que, na verdade, as empresas hoje elas usam essas soluções já prontas, desses provedores de nuvem, e isso funciona muito bem.
Então é mais fácil do que parece. Muito mais fácil do que parece. Legal. Realmente, então, é interessante saber disso, porque a gente vê que não é impossível, então, entrar, né, nesse mundo, não é impossível que empresas adentrem, né, que comecem a utilizar essa tecnologia. Isso é muito bom. Então, é importante você ter profissionais realmente experientes, né, ter um Felipe dentro da empresa, um consultor, um Felipe, enfim, um cara que possa orientar isso, né, porque senão vai ter gente começando do zero, né, vai começar a querer montar uma estrutura própria, né? E não necessariamente não precisa disso, né? Como você comentou. Então, aí o problema é que falta profissional também, sabe? E se você ver as vagas de emprego, todo mundo quer sênior. Todo mundo quer sênior, sênior, sênior. E não tem a quantidade de gente, entendeu? E daí você tem os sêniors que tem que treinar os júniors. A gente tem pouco sênior e muito júnior, que é muita gente entrando na área. E assim, eu querendo ou não, eu também não sou sênior, eu não tenho tanto tempo de experiência assim. Mas o fato da gente estar na área, a gente já sabe muito mais do que uma pessoa que não está, entendeu? Então, isso pode destravar muita coisa e falta muito profissional para dar esses pequenos toques para as empresas e tudo mais. E as empresas estão muito atrasadas também, sabe? Muito atrasadas. Se você pegar as empresas gigantescas, sei lá, Vale, Banco do Brasil, tá muito atrasado, mas muito atrasado. E daí você pega outras empresas, por exemplo, o iFood, XP, igual eu falei, elas estão muito adiantadas. E não tem profissional para trabalhar para elas. Magazine Luiza também. Magazine Luiza, sei lá, eles estão fazendo um programa para treinar programadores para depois eles trabalharem no Magazine Luiza, entendeu? Eles pagam as pessoas para estudar, para depois poder trabalhar, porque não tem gente para trabalhar. E os melhores que tem estão indo para fora, porque vai ganhar 50 mil reais por mês. Então é muito complicado, entendeu? Sim. O Brasil tá É, numa sinuca de bico. Tá né? muito complicada a situação do Brasil para programador. E inteligência artificial é mais ainda, porque é um profissional que tem que ter feito faculdade, às vezes tem mestrado, doutorado, e esse cara é muito requisitado aqui fora, muito requisitado. Do mesmo jeito que tem 200 vagas de emprego abertas na Magalu, tem 500 abertas na Google. E a Google te paga 10 mil dólares por ano, 10 mil euros por mês. E como que você compete, entendeu? Com esse cara que é sênior, fez doutorado. E ainda mais no Brasil, que não reconhece muito o doutor, né? No Brasil, o pessoal não gosta de doutor, eu não consigo entender isso. O cara estudou 10 anos da vida dele, é um ultra especialista no assunto, e o brasileiro não quer contratar porque tem que pagar um pouco mais. É complicado. Às vezes desmotiva, né? Mas essa caminhada, né, do Brasil para a tecnologia ainda está indo muito devagar, né, Felipe? Se fala muito, né, de avanço tecnológico no Brasil. A gente vê alguns avanços tecnológicos em várias áreas, né? No agro, como você comentou logo no começo da live, na indústria, né? A gente vê avanços de tecnologia muito fortes, mas realmente sem esses pontos, né? Concorrer, às vezes, com o mercado estrangeiro, né? Você conseguir manter um profissional e você conseguir perceber a valorização de um doutor, né? De um profissional já com nível de doutorado, o quanto que ele pode influenciar ali positivamente a empresa, né? São desafios que o Brasil precisa enfrentar. E como você comentou, né, também no começo, é muito bom você que está aí tendo conhecimento de fora, que você está estudando, que você está aí em excelentes universidades, né, e levando esse conteúdo para o Brasil através do seu podcast. Né, isso é muito bom. Então é bom contar com profissionais brasileiros que estão fora, que estão aprendendo e trazendo esse conhecimento e motivando profissionais aqui no Brasil para entrar nessa área, né? Isso é muito bom. Parabéns aí, né, novamente, pelo trabalho que você vem fazendo, porque é, parece que, às vezes, né, olhando, é só um podcast, né? Mas não, é um podcast que está influenciando pessoas. Então, se você está aqui agora escutando a nossa live ao vivo ou vai posteriormente escutar a gravada, a gente coloca também nossa live no nosso canal no YouTube. Então, lá, posteriormente, a live gravada tem uma visibilidade muito maior, né? E fica uma visibilidade sem fim, né? Então, no YouTube o conteúdo fica lá e ele tem visibilidade que é 3, 4, 5, um ano. Então, tem vídeos que eu já publiquei de 10 anos atrás que aparecem, acho que o algoritmo do YouTube joga ele de novo, né? Aí ele começa a bombar de comentários, né? Ah, legal. Ricardo, deixa eu Então, só falar uma outra coisa sobre essa parte de motivar as pessoas e tudo mais.
é que uma coisa que eu tenho junto com o podcast é que, por exemplo, no podcast eu falo sobre os assuntos, né? Então, por exemplo, eu explico redes neurais para imagem, né? Que são redes neurais convolucionais. E daí, uma coisa que eu faço, além de explicar no podcast, é que eu coloco num repositório de código chamado GitHub, exemplos de código para as pessoas verem como é que funciona na prática. Então, eu tenho tanto exemplo de código de como você vai codificar a sua rede neural a partir do zero, quanto você vai já usar uma rede neural já pronta para resolver um problema. Então, é uma coisa que, assim, eu realmente faço meu podcast para ajudar as pessoas, e daí não faz sentido eu só falar das coisas e as pessoas não saberem como usar. Então, eu também tenho esse repositório que chama no GitHub, né? Que é só procurar meu nome, é Felipe Laua /projects, né? Projeto. Que daí tem lá quase uns 50 códigos já, de vários assuntos diferentes que as pessoas podem olhar, consultar, aprender, né, usar também, copiar meu código para fazer a coisa delas. O objetivo é realmente ajudar as pessoas. E aí acho que é uma coisa interessante falar também, para caso o pessoal tenha interesse na área. Ótimo. Ué, é tanto conhecimento, né? Sendo compartilhado, né? Novamente, é muito legal. Parabéns. E o GitHub é outro site, né? Que o cara que quer entrar com tecnologia, ele precisa, ele precisa ler o GitHub inteiro, né? Ele precisa estudar. Porque tem muito conteúdo, tem muita coisa boa lá que programadores, desenvolvedores disponibilizam, né? Ah, com certeza. Tem muita coisa interessante lá. E tem outros sites também que eu poderia falar, né? Tem o Stack Por favor. Overflow, que é muito interessante. Stack Overflow é basicamente um site de perguntas e respostas, onde as pessoas têm dúvidas sobre algum assunto, aí vai lá, posta a pergunta, e os programadores do mundo inteiro tentam responder essa pergunta para ajudar as pessoas. Então, enquanto você está programando, você tem uma dúvida lá, e com certeza alguém em algum lugar do mundo já teve essa dúvida. E daí ela perguntou no Stack Overflow e alguém já respondeu. Daí só precisa copiar Legal. a resposta e ela vai funcionar. E aí, tanto que é importante saber inglês. Porque se você vai no Stack Overflow em português, não tem quase nada. E no Stack Overflow em inglês tem um mundo. Eu mesmo respondo algumas perguntas do Stack Overflow em inglês e em português. O nível das perguntas em inglês são muito mais altos, porque as perguntas mais simples já foram respondidas. E no brasileiro não, ainda tem muita pergunta simples que não foi respondida. Então, Legal. Eu entrei aqui no Stack Overflow e realmente tem a versão em português, mas isso que você comentou, né? Tem a questão da qualidade, né, das perguntas e das respostas. Bem legal. Olha, você já falou aqui, para quem está entrando agora, vai nos ouvir depois, para aprender Udemy, Alura, Coursera, YouTube, plataformas também para compartilhar e aprender mais. GitHub, Stack Overflow também. Né? Inteligência artificial, poderia falar uma também, para quem é mais hardcore, que pega coisa mais pesada, tem o Hugging Face, que é uma plataforma nova, onde as pessoas pegam o modelo. Por exemplo, você pega o modelo que é usado dentro da Alexa, você consegue usar o mesmo modelo para você, entendeu? De graça. E o Hugging Face é uma plataforma que oferece isso. As pessoas, as empresas colocam os modelos que eles usam, o modelo de tradução do Facebook, você tem acesso a esse modelo. Entendeu? E daí você consegue usar esses modelos numa plataforma que chama Hugging Face. Eu estou até fazendo uma aplicação interessante, que eu estou pegando meu podcast, assim, ainda não está pronto, né? Mas eu quero pegar meu podcast, traduzir o áudio para texto e usar um algoritmo de resumo. Então eu vou resumir o meu podcast, eu vou transformar ele para texto, do texto eu vou transformar para um resumo, e daí eu vou fazer um blog post com um resumo de cada episódio, feito automaticamente. Muito interessante. Isso aí usando o modelo do Facebook, que eles usam para fazer. Porra, incrível, né? E daqui a pouco o Spotify compra a tua solução, né? Não, porque isso. Tudo que eu faço eu deixo de graça na internet. Sim, ótimo, ótimo, parabéns. Mas aí o Spotify, eu quero dizer que o Spotify vai e ele pode aplicar isso, né? Porque ele pode colocar essa tecnologia aplicada ali dentro dele para que isso seja feito também por outras pessoas, né? Eu estou até fazendo aqui uma anotação que eu vou até publicar aqui no nosso chat, desses que você comentou. Enquanto isso, o Hugging Face, né, que você falou dele, ele até, o título aqui do site é Construindo a Comunidade de Inteligência Artificial Construindo o Futuro, né? Sim. É muito legal esse post. Eu sou muito massa. Eu sou muito fã deles. Legal. Olha, daqui a pouco você precisa fazer com que o teu podcast... Já pensou em fazer o teu podcast videocast também? Então, já me falaram isso, mas, pô, é tanto trabalho assim, sabe? Eu não tenho muito tempo. Porque eu trabalho também, eu dou consultoria, eu dou aula e eu faço 2 podcasts.
Aí para gravar em vídeo demora mais tempo para editar, né? Isso eu que gravo e edito. E até para fazer os episódios eu leio muito artigo científico, né? Porque eu tenho que resumir e traduzir os artigos para uma linguagem mais simples. Mas eu já pensei sim em fazer em vídeo, porque tem mais visibilidade, né, no YouTube. É legal também, né? Porque e aí você pode trazer, né, temáticas como essa de também, mesmo um podcast só de áudio, né? Trazer temáticas como patrocínio, enfim. Tem um outro que eu lembrei agora nessas pesquisas aqui desses sites, que é o Khan Academy, né? Ele é muito, ele explodiu e continua muito famoso, né? Como ele ensinando os primeiros vídeos no YouTube dele, né, eram bem simples, né? Ele ensinando matemática, né, no YouTube. E ele virou dos maiores, virou mundial, né? O ensino de matemática online, né? E incentivou muita gente a ir para esses caminhos, né? O que você Eu acha nunca, do... Então, eu nunca usei o Khan Academy, mas tem um cientista de dados muito famoso no Brasil que ele aprendeu matemática, ele nunca fez faculdade, né? E ele é um dos maiores cientistas de dados do Brasil. E ele aprendeu matemática pelo Khan Academy. Porque assim, se você quiser aprender inteligência artificial, é impossível sem matemática. Se você quiser ir fundo mesmo, sabe? Para entender os algoritmos, ver como é que eles funcionam. Então, mas assim, você consegue usar todos os algoritmos mesmo sem saber como é que funciona a matemática por trás. Mas aí, no caso dele, ele quis ir mais a fundo e ele não conseguiu sem a matemática, porque ele não tinha universidade. E daí ele usou o Khan Academy e deu certo no caso dele. Olha só esse exemplo, né? Você falou que é um dos maiores profissionais aqui do Brasil e ele é de cientista de dados do Brasil e ele estudou pelo Khan Academy, né? É a parte de Veja, matemática. veja só, né? Olha, eu tô até comentando aqui, eu vou até fazer eu já colei aqui. Não sei se vai sair direitinho. Acho que ele não está deixando. Mas depois eu vou colocar na, na finalização da live, eu vou colocar essas informações aqui dos cursos e das plataformas de compartilhamento de conhecimento que você citou para ficar essa base aí para a galera depois ir atrás do conhecimento. Bom, esse tema ele realmente muito amplo, né? E a gente poderia ficar conversando aqui mais 1, 2, 3 horas juntos, né? Mas, infelizmente, acho que a gente não vai conseguir, né? Eu adoraria que a gente pudesse reunir. Tem lives que realmente são muito proveitosas e essa aqui sua, Felipe, é uma delas. Mas, infelizmente, temos que fazer nossa parada aqui, né? E, Felipe, cara, agradeço muito o que você trouxe aí para nossa live, a nossa conversa. Agradeço muito também o quanto você tem gerado de conteúdo, de conhecimento. Tá? Obrigado. Você está ali, porque assim, quando a gente vai falar em compartilhamento de conhecimento, na pirâmide, né, de compartilhamento de conhecimento que existe, você tem o topo, que é onde gera conhecimento, né? E são poucas pessoas realmente que geram conhecimento. E a base são aquelas pessoas que realmente estão consumindo conhecimento, né? E você foi lá para cima, né? Que é o quê? Você está gerando conhecimento para o mundo, né? Está gerando conhecimento para o Brasil, para outras pessoas do mundo inteiro. Isso é muito bom. Então, nessa pirâmide do conhecimento, você foi ali para o nível 1, que é compartilhando e ensinando as pessoas, né? E apesar de a gente ter, como a gente falou, de vários sites, plataformas profissionais, mas de fato são poucas pessoas que geram conhecimento. Quanto mais E quanto mais melhor, né? Aquela questão de aprender nas nossas lives, a gente ensina, fala de ferramentas, fala de soluções, porque eu acredito justamente nisso, né? Compartilhamento bom, ele precisa ser, conteúdo bom, ele precisa ser compartilhado, né? E quanto mais você compartilha, mais as pessoas percebem, né, valor naquela informação. Então, fazer uma live como essa depois isso fica, né, registrado, fica aí nas plataformas, e as pessoas vão tendo acesso a essa informação e é aquele conhecimento que vai sendo compartilhado, que vai sendo adquirido. E aí vai ter pessoas, Felipe, que certamente já aconteceu isso com você, que vão falar, cara, você me influenciou lá atrás. Né? acontece, eu fico felizão. Acontece isso, né? É muito bom, né? As pessoas falam assim, Felipe, você me influenciou, ou você me deu uma oportunidade, né? Parabéns. E se acontece isso, você vê, né? Caramba, foi uma live que eu fiz, foi um artigo que eu escrevi, ou um vídeo que eu fiz, um podcast que eu estou gravando que está estimulando pessoas a irem para esse mundo, né? Sim. Tem acontecido isso? Às vezes eu recebo uns feedbacks
o pessoal que às vezes está estudando no mestrado ou está começando a graduação e que escuta o podcast. E às vezes eles mandam mensagem falando que está ajudando bastante nos estudos, que achava que era difícil, mas aí vê que é um pouco mais fácil e motivação também. Porque eu dou muita É. aplicação, falo de muita coisa. Então eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam feedback, porque é cansativo também e é difícil fazer isso tudo, sabe? Mas esses feedbackzinhos aí que a gente recebe de vez em quando vale com certeza. Isso é muito positivo. Tem um amigo meu que hoje ele virou amigo meu e hoje está em Portugal trabalhando por uma empresa também muito forte, né? Trabalhando com uma área específica do marketing digital. E uma coisa que ele comentou que eu tinha até esquecido, né? Que, tipo, 10 anos atrás eu tinha dado para ele uma oportunidade, eu indiquei ele para uma vaga, né? Ele foi contratado e ele conseguiu ir para São Paulo a partir dessa vaga. E daí ele começou a estudar mais. E aí ele comentou depois comigo, assim, depois de 10 anos, né? Que ele se encontrou, ele falou, Ricardo, você vai lembrar, mas há 10 anos atrás você me deu uma oportunidade de trabalho que eu tô aqui, tô indo para Portugal trabalhar nessa empresa por causa dessa oportunidade que você deu lá atrás para mim. Cara, ouvir coisas assim, né, é muito motivador. E aí você está formando profissionais, o cara está fazendo faculdade, o cara está fazendo mestrado, o cara está percebendo isso porque você está influenciando positivamente. Isso é muito legal. Parabéns aí novamente aí pelo teu trabalho. Felipe, olha, deixe sua mensagem final, convide as pessoas a conhecerem melhor aí teus canais e também, se alguém tiver algum interesse em conversar profissionalmente com o Felipe, buscar por alguma parte consultiva, né, alguma solução, como podem te encontrar? Então, as minhas redes sociais podem me achar no Instagram, né? Tanto no meu Instagram, que é Felipe Lauer, quanto no LinkedIn, que também é Felipe Lauer. E no podcast, né? Podcast Life with AI. O nome está em inglês, porque seria mais fácil botar o nome em inglês que o nome em português. O nome do podcast em português, né? Que as pessoas vão escutar majoritariamente em português, é Vida com IA. Já tem 40 episódios, é um episódio toda quinta-feira, sem errar, mesmo tendo prova, viajando aqui, eu não falho em uma semana. Eu tento falar sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. Então, eu tanto explico o algoritmo, mas a ideia por trás do algoritmo, não a matemática deles. Principalmente a aplicação e por que você deveria aprender esse algoritmo, onde que ele está sendo usado. E também como que a inteligência artificial está influenciando a nossa vida, né? Eu tenho episódios muito interessantes falando sobre algoritmos racistas, explicando como funciona o metaverso, como que funciona o algoritmo da Alexa, como funciona o algoritmo do Facebook, que são coisas assim que influenciam a nossa vida e a gente não sabe como que a gente está sendo influenciado. Também como que funciona carro autônomo. Tem vários episódios bem legais. E acho que a última mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que não desista. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os meus alunos, é que o início é difícil mesmo, sabe? E foi muito difícil para mim também. Não é porque agora eu sei as coisas que eu sou mais inteligente que você. Todo mundo a gente é inteligente, sabe? Só tem que se esforçar o suficiente e ter garro o suficiente para errar a quantidade de vezes que eu errei e aprendendo com os erros e melhorando e tudo mais para você conseguir aprender, sabe? Então, não desista, o início é difícil mesmo, mas vale muito a pena. E se você achar que esse cara tá fazendo esses vídeos aí é porque ele é muito inteligente, eu não sou mais inteligente que as outras pessoas, eu só tentei mais, e se você tentar a mesma quantidade que eu, tenho certeza que você também vai conseguir. É uma mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas, né? Principalmente meus alunos que têm muita dificuldade no início. E eu nunca falo que é fácil quando eles têm dificuldade. Eu sempre falo, cara, eu tinha problema nesse mesmo negócio, eu não vou te dar resposta, você vai gastar um tempo, porque esse tempo que você vai gastar, você nunca mais vai gastar ele. Então, mesmo que você estiver errando, que estiver muito difícil, aproveita, porque você nunca mais vai achar isso difícil, uma vez que você resolver esse problema. Excelente, excelente. Felipe, você tem alguma empresa pode entrar em contato com você para poder saber mais como você pode ajudar empresas em questões de inteligência artificial, enfim, você está aberto a oportunidades como essa também? Sim, eu também faço trabalho de consultoria. Pode me contactar no Instagram, no LinkedIn, onde quiser, eu respondo, eu gosto muito. Assim, toda oportunidade praticamente eu pego, sabe? Porque é conhecimento que vai agregando para mim mesmo, sabe? Então eu gosto muito, eu não tenho problema em trabalhar, eu trabalho pra caramba. Mas... Que Então, bom, que sim, bom. se as empresas quiserem, só me contactar que a gente pode conversar assim. Ótimo. Felipe, novamente, muito obrigado. Você que nos assistiu, você que chegou até aqui, eu que está passando o vídeo. Hoje conversamos, tivemos uma conversa muito legal com o Felipe Lauer, né, Felipe?
É tanto faz. Eu tava pronunciando errado. Felipe, Não, você falou em dois temas. Você falou em dois temas que dariam para fazer mais podcast, né? Que seria o tema do inteligência artificial racista, né? Que você comentou, né? é. É um tema muito em alta também. E também sobre a questão dos carros autônomos, né? Que cada vez mais a gente está vendo no Brasil. Eu estou vendo aqui cada vez mais Tesla chegando no Brasil, né? Apesar do preço ainda ser bem elevado, mas são temas muito legais. Essa parte do cancelamento agora voltou, perdão. Eu tinha dado uma travada. Essa parte dos algoritmos racistas, né, que como você comentou, também ficou muito em alta, né, algum tempinho atrás. Um profissional, né, soltou alguns estudos que ele fez sobre isso, né, e realmente o mercado começou a olhar para isso, né, do tipo, opa, Tem um vamos fazer documentário também, Code Bias, que é muito bom, que mostra ele. Tem um documentário que fala sobre isso na Netflix, né, bem interessante. Bom, então entrevistamos aqui Felipe Laua, né? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela excelente conversa, foi um aprendizado muito forte daqui. Você que chegou até aqui, siga Felipe nas redes sociais, ouça o podcast dele. E para você que não conhecia a Truí, convido você a seguir a Truí Digital, acessar nosso site truí.com.br. E obrigado por fazer de nós parte do seu dia. Obrigado por permitir que Felipe e eu, a gente entre aí no seu Instagram e compartilhe esse conhecimento. Obrigado para vocês que estão aí nos assistindo e até a próxima. Felipe, muito obrigado. Obrigado você também pelo convite, viu, Ricardo? Eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite e foi muito legal fazer essa live com você. Legal. Foi bem interessante. E, para ser muito sincero, eu fiquei surpreso com a quantidade que você sabe sobre o assunto. Você entende bastante tecnologia. Nossa. Foi uma conversa muito massa. Legal, Eu sou curioso, né? Sou curioso de um pouquinho de tudo. Mas obrigado aí pelo elogio, né? Também, a gente que trabalha com marketing tem que saber um pouquinho de tudo, né? Eu falava sempre isso, que trabalhar com marketing é você carregar caixa e vender alguns milhões de reais por mês, né? Então, é isso que eu fazia nas empresas, né? A hora eu estava carregando uma caixa para fazer um evento e a hora eu estava ali cuidando de campanhas para vender milhões. E aí o marketing digital ele é muito isso, né? Tem muita tecnologia, então você acaba estudando. Mas obrigado aí eu sei que você foi bondoso no seu elogio. Não, né? falando de verdade, pô, de verdade mesmo. Legal. Legal, obrigado, Felipe. Novamente, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você, cara. Foi muito prazeroso. O pessoal aqui no WhatsApp aqui da Truí já comentou comigo. Nossa, o pessoal tá comentando assim, né? Que legal, dá para fazer novos temas com eles. A gente, calma, né? O Felipe tem que ter a vida dele, né? A gente não vai ficar toda semana fazer um podcast uma live com ele, né? Obrigado, cara. Eu gostei bastante de fazer. E se vocês quiserem, eu tô aqui, né? Show de bola, cara. Obrigado. E aproveite aí, continue estudando e trazendo esses conhecimentos aí pra gente aqui que a gente precisa. Obrigado. Valeu, Felipe. Até mais. Ricardo, até.